Oi, no vídeo de hoje vamos falar sobre Invencível, a minha história em quadrinhos de super-herói favorita. Invencível é uma revista em quadrinho americana publicada pela Imagem Comic em 2003. Ela foi criada por Robert Kirkman e Cory Walker, e recentemente ganhou bastante fama por causa da sua versão animada feita pela Amazon Prime. Mas enfim, o que é Invencível? Invencível conta a história de Mark Grayson, um típico jovem estadunidense que é filho do maior herói do mundo. O Mark estava vivendo a sua vida normal até que de repente ele ganha superpoderes. Obviamente, ele usa para seguir o caminho do seu pai, que é se tornar um herói. Todavia, descobrimos que o pai do Mark mentiu esses anos todos e ele na verdade é um alien que quer conquistar a Terra e ele matou os melhores heróis do planeta para poder tentar fazer isso. E quando ele tentou fazer o Mark entrar para o seu lado, os dois lutaram, quer dizer, na verdade o Mark só apanhou mesmo, e no final, quando ele estava prestes a matar o filho, o Omni-Man olha para ele e desiste disso, voando para o espaço. E sim, embora pareça mais uma daquelas histórias onde aborda o tema de e se o Superman fosse do mal, esse com certeza não é o foco dela. Como eu disse anteriormente, essa história foi publicada pela Image Comics, e eu pago muito pau pra ela, pois ela sempre faz histórias com começo, meio e fim. E a maioria das suas histórias não tem aquelas coisas que eu mais odeio no mundo dos quadrinhos, como a imortalização dos seus personagens, o conceito de multiverso, e raramente eles seguem aquela formulinha básica que satura rápido. E o universo de Invencível é bem familiar para quem já é fã de heróis. Não só pelo fato de vários personagens serem uma referência a outros heróis da Marvel e DC, mas o mundo em si é bem vivo e diversificado. Por exemplo, My Hero Academia, que é outra obra que pega o conceito de super-heróis de quadrinhos da cultura pop, porém aqui os poderes vêm hereditariamente, por causa de uma espécie de mutação genética, se é que vocês me entendem. E além disso, todos os heróis de My Hero Academia são treinados em cursos totalmente regulamentados pelo governo, e eles agem sob o domínio do governo. Já em Invencível, nós temos nego que usa tecnologia, nego que ganhou poder através de acidentes de laboratório, nego que é alien, nego que usa magia, gente que trabalha para o governo, gente que trabalha sozinha e etc. É claramente a diversidade de uma história que envolve um grupo grande de heróis, como a Liga da Justiça ou próprios Vingadores. Mas o foco principal nela é no Mark, e como ele lida com o fardo de ser um super-herói. Pois, ironicamente, apesar do seu nome ser Invencível, Mark só faz apanhar no início da sua vida como herói. Pois ele é apenas um adolescente normal, cansado da sua rotina chata, e ele ansiava em ser grandioso como seu pai. E, obviamente, quando ele finalmente consegue seus poderes e atua como herói pela primeira vez, ele vê pessoas morrendo. Várias vezes ele tromba com pessoas mais fortes, ou então pessoas que são mais experientes e ardilosas que ele. Ele não sabe usar os poderes direito, ele não sabe lutar. Ele é bastante imaturo e bastante impulsivo também. E várias vezes ele fica relutando em agir por puro medo ou por pura timidez, entende? Mas tudo muda a partir do arco dos Parasitas de Marte. Ali vimos que o Mark realmente tem um potencial para se tornar o Invencível. Ele deixa de ser tímido e começa a ser mais experiente, ele começa a ter mais coragem. E além disso, ele começa a treinar seu corpo fisicamente no intuito de preparar-se para uma ameaça iminente, que são a invasão dos Viltrumitas. E além disso, eu gosto da sociedade Viltrumita. Ela é bastante interessante e me lembra bastante os Vikings, os Espartanos ou até mesmo os Saiyajins de Dragon Ball. É um povo bárbaro, forte por natureza, que deseja lutar e conquistar tudo ao seu redor. Sem falar no ponto mais forte dessa história, que é o fator desenvolvimento de personagem. Não só dos personagens principais, como o próprio Mark, a Eve, o robô, mas também os secundários. Basicamente todo personagem que a galera odeia por só ter assistido a animação tem um desenvolvimento incrível e fazem eles ter um arco de redenção. Exceto pela Amber. A Amber ainda é só chata e desagradável. Mas sério, se você só assistiu a animação, não vai acreditar que o Omni-Man conseguiu ir pro lado do bem. Ou até mesmo o Rex, que todo mundo odiou ele quando saiu a animação por achar ele ser um babaca, um escroto e tal. Porém, quando eu fui ler a HQ e ver como ele se tornou uma pessoa melhor, ao ponto de se tornar um mártir para salvar o mundo, provando para todos que ainda o odiavam naquele ponto da história que o Rex é sim um herói de verdade. Sem falar do próprio Mark também.
Sim, como ele é o protagonista da história, ele é sim o personagem que tem o maior foco e que tem o melhor desenvolvimento dentre todos. Ele basicamente passou de um jovem tímido e imaturo que não sabia usar os poderes direito para alguém com coragem, atitude para lutar e fazer o que for necessário para salvar o mundo. E quando você acha que esse é o pico que o personagem pode chegar, você vê que ele amadurece ainda mais. Ele começa a parar de querer lutar, pois isso pode destruir vários e vários prédios ao seu redor, e ele tenta primeiro resolver as coisas na base da conversa, mas é claro, o Mark, como um bom fã de Dragon Ball, ele sabe que existem inimigos que não podem ser convencidos por palavras, e quando é necessário, ele vai lá e desce o cacete no vilão. Tanto que ele começa a se livrar de certas questões de moralidade, do heroísmo, para tornar o seu trabalho bem mais eficiente. Como por exemplo, ele começa a defender que bandido bom é bandido morto. Tanto que lá pelo final do último arco da história, ele provoca um vilão usando o filho dele como um refém. E o vilão em questão, ele duvida que o Mark vá machucar o garoto, já que ele é um heróizinho. E o Mark simplesmente estoura o pescoço do garoto, falando que ser herói é balela. Eu genuinamente fiquei muito chocado quando vi isso. E além disso, Mark se torna um governante pacifista que quer trazer a paz para o universo, largando-se de vez de toda a violência que ele já causou. E bota a violência nisso. Invencível é uma história muito gore, sangrenta, muito mais até que na animação. Eu tenho certeza que nas próximas temporadas vamos ver várias e várias cenas que serão amenizadas aqui. E é isso que eu amo nessa história. Ela pega as breguices de um quadrinho normal de super-heróis, porém ela não tem medo de mostrar o que realmente acontece quando seres superpoderosos caem na porrada, espalhando caos e destruição. Mas relaxa, cara. O Mark não tem só vilões que são apenas fortes no sentido de serem destrutíveis. Ele também tem vários e vários adversários que não são exatamente mais fortes que ele, porém já causaram bastante problema pro cara, como por exemplo o Powerplex. Ele é um personagem que pode absorver energia de qualquer tipo, seja elétrica, térmica, cinética, e transformar essa energia em raios superpoderosos. Em outras palavras, ele é um super choque que fica cada vez mais carregado a cada porrada que ele leva. E como o Mark é super forte, meio que um soco nele é uma faca de dois gumes. Enfim, ele odeia o Invencível, pois durante a batalha dele contra o Omni-Man, a sua irmã morreu. E não só isso, para tentar se vingar, ele usou a mulher e o próprio filho para poder criar uma emboscada para o Invencível, o que resultou na morte dos dois sendo torrados pelo raio do Powerplex. Sim, é uma cena deveras chocante. Ok, perdão pela péssima piada. Outro grande vilão do Invencível que merece ser citado é o Levi Armstrong. O cara simplesmente ele tentou ser o ser mais inteligente do multiverso, reunindo todo o conhecimento de todas as suas versões de realidades alternativas. Porém, o Mark interrompe o processo da máquina que faria ele conseguir fazer isso, o que realmente deixa ele super inteligente, porém com uma aparência totalmente medonha. E basicamente o cara já ferrou tanto com a vida do Mark tantas e tantas vezes que você nem imagina, tá ligado? Tanto que ele já reuniu versões malignas do Invencível de várias realidades e botou para destruir a Terra, onde resultou em uma das batalhas mais caóticas e destrutíveis da HQ. E muito, mas muito personagem mesmo morre nessa batalha. Além disso, ele é diagnosticado com a síndrome de vilão de Mega Man. Quando a gente acha que ele tá morto ou prestes a morrer pelo herói da história, o desgraçado vai lá e sempre arruma um jeito de voltar. E eu creio que é exatamente por isso que eu gosto tanto dessa história, pois ela é bastante autêntica, realista e sem frescura. Os caras não têm medo de matar personagens que a gente gosta, e não fica dessa merda de morreu ou não morreu, né, Superman desgraçado. E eles realmente mostram que batalhas entre personagens superpoderosos e equipados, armados e etc. Podem causar muita morte pelo caminho. E além disso, os caras não apelam pra viagem no tempo e pro multiverso. Sim, existem esses elementos na história, porém é bem pouco. E como a história é fechadinha, né, como é comum da Imagem Comics... Eu já falei bem da Imagem Comics hoje? Não? Então, a Imagem Comics é incrível. Eu quero ressaltar isso sempre. E não, ela não é só realista no sentido de mostrar sangue e morte, mas também com uma coisa que me incomodou bastante quando eu terminei a ler, mas depois de um tempo eu achei algo bom. A história tem algumas pontas soltas que ela deixa quando você termina de ler.
Tem certos personagens e também tem certos arcos que a gente não sabe o destino que teve. Por exemplo, aqueles parasitas de Marte, que lá pelo capítulo 40, os Guardiões Globais derrotaram eles, mas depois tem uma cena mostrando que alguns deles sobreviveram e estão na Terra, e eles querem criar um novo império de parasitas. E, basicamente, ninguém sabe o que aconteceu com esses bichos porque eles nunca mais foram mostrados ou sequer citados depois desse momento. Talvez seja só o caso de que, o criador pode ter esquecido deles, mas, sabe, isso acontece com bem mais frequência do que você imagina. Então eu percebi que tudo bem, o Mark e os heróis não podem literalmente resolver todos os problemas do mundo. Além disso, no final de tudo, o Mark deixa a Terra aos cuidados do robô e do imortal. Então, eles devem ter resolvido o problema em algum momento da história. E até agora, durante esse vídeo, eu só abordei certos pontos da história de forma superficial, pois eu quero que mais pessoas leiam a HQ. Mas eu preciso falar do final, pois ele realmente é incrível, então óbvio que teremos spoiler. E se você não quiser tomar spoiler de graça, pula para essa minutagem aqui na tela, ok? Então, para quem fica, vamos ver o final de Invencível e a minha opinião com spoilers. E cara, o final de Invencível é realmente maravilhoso, pois ele realmente encerra de vez o arco do Mark. O Mark acaba com o último resquício do Império Viltrumita lutando contra o Thrag lá no Sol. E essa luta foi muito boa, só pra constar. O Nolan morre deixando todo o Império Viltrumita pro Mark. Pra quem não sabe, o Nolan ele é basicamente o filho do antigo rei dos Viltrumitas, ou seja, ele é basicamente o herdeiro do trono de Viltrum e consequentemente o Mark é o próximo da sucessão. E por mais que o Mark sinta que não está pronto para isso, o Nolan fala para ele que ele é um Viltrumita criado na Terra e por isso ele é perfeito para criar esse povo bárbaro e sanguinário para um caminho de paz. E é isso que acontece. O Mark pega os Viltrumitas e deixa a Terra e forma tipo uma força pacificadora do universo. E mesmo quando você acha que o personagem chegou ao seu ápice de crescimento, ele ainda tem problemas a resolver. Problemas familiares, pois o Mark ele teve 2 filhos, a Terra e o Marcus. E claramente ele tem um favoritismo pela Terra, pois ela é a filha legítima dele com a Eve, enquanto o Marcus foi só fruto de um abuso sexual que ele sofreu. E, claro, os dois querem seguir o legado do pai como o Invencível. E por mais que eles sejam bons heróis, eles tenham seus feitos e tals, só que nenhum deles chega aos pés do Mark, pois ele sim é um Invencível legítimo. Ele saiu de uma pessoa tímida e impulsiva, que não sabia controlar seus poderes direito, para um herói forte, corajoso, respeitado pelo universo inteiro. E ele literalmente é o símbolo da paz, tá ligado? E por mais que sim, o Mark ele já salvou muita gente lutando contra vilões por aí, ele percebe que ser o emissário da paz é muito mais eficiente do que resolver tudo na base da porrada. E temos também a maravilhosa última página da HQ, onde mostra o Mark com a sua família, relembrando o momento que ele lutou contra o seu pai, que o Nolan pergunta a ele o que ele teria depois de 500 anos, e ele vê tudo que construiu e, sabe, cara, isso é literalmente lindo, eu chorei quando eu li isso. E isso é Invencível. Uma história de quadrinhos em super-heróis, onde pega tudo que eu detesto, joga fora, e pega tudo que eu amo e melhora e muito. Sabe, eu tô cansado, eu tô de saco cheio de ler histórias dos X-Men, onde, por exemplo, o Logan vê que nunca terá a paz e tranquilidade que ele merece. Ou o Ciclope, que nunca irá realmente liderar os X-Men, pois aquele careca cadeirante desgraçado não faz o favor de morrer pra sempre. E além disso, o Invencível não apela pro lado da ideologia e da política. Eu tô simplesmente cansado de pautas woke nas histórias de super-heróis, onde basicamente os caras desmerecem os heróis que já existem pra exaltar a versão feminina, ou a versão LGBT, ou a versão negra do personagem. Tanto que recentemente teve um quadrinho do Super Choque onde ele é um membro do BLM e ganhou os superpoderes dele durante uma manifestação do movimento. E não me venha comentar algo do tipo de você não gosta porque você é racista, você não gosta porque você é machista, você não gosta porque você é homofóbico. Não, cacete! Sabe, entre as minhas heroínas favoritas tá a Miss Marvel. Sim, uma muçulmana negra bissexual. É uma das minhas heroínas favoritas. Outra também que eu quero citar que eu gosto muito é a Batwoman, que é uma heroína que eu gosto muito e
ela curte um duelo de tesouras. E cara, eu só quero ler uma simples história de um cara fantasiado que cita porrada em bandido, sem ter uma propaganda política, estereotipada, e basicamente Invencível me deu isso. Nada contra você fazer personagens que são parte de alguma minoria, mas ser politizado ao ponto de ser tipo, ih, olhe pra mim, eu sou um gay combatendo o crime, é simplesmente ridículo e vergonhoso. Você que é ativista de grupos minoritários e luta por representatividade nas obras por aí, se você tá feliz em receber personagens que são desgostáveis, superficiais e medíocres, então meus parabéns, tá funcionando. E pra quem tá curioso, sim, eu tô ligado que alguns personagens tiveram seu gênero ou etnias alterados na animação, mas basicamente isso não afeta em nada a história, pois foram só personagens que não têm relevância nenhuma. Isso não altera a grandiosidade e a essência da história em si. Mas enfim, leia Invencível. Ela é uma história muito boa e sem dúvidas você irá gostar. E basicamente isso. Deixa o like, entra no meu server do Discord, tá aí no comentário fixado, se inscreva e tchau.